Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentes do Amanhã. E nesta temporada ajudamos jovens a escolherem as suas carreiras com mais assertividade. Quem nos ajuda nessa tarefa hoje é Carol Olival, especialista em educação internacional e diretora da Full Sail. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E Ramon Ruiz, ele que é empresário, consultor e especialista em produtividade. Seja bem-vindo, Ramon. Oi, Thaís, obrigado. No episódio de hoje nós vamos falar sobre uma carreira muito promissora e também desafiadora. As carreiras da área de tecnologias. Carol, para começarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria que você nos explicasse de uma maneira geral quais são as carreiras dentro da área de tecnologias que estão em alta no mercado de trabalho atualmente. Olha, o que não está em alta em tecnologia atualmente, né? A gente está vivendo um mundo que é híbrido, que juntou o físico com o digital em todas as esferas. E o digital é tecnológico. Então, acho que tudo em tecnologia hoje é relevante e é importante. Se antes existiam carreiras em que você podia se dar o luxo de falar não quero saber nada de tecnologia, hoje em dia eu desconheço uma carreira em que você não precise conhecer nada de tecnologia. Minimamente você tem que saber mexer no computador, saber usar a internet, e agora os desafios estão cada vez maiores, né? Com inteligência artificial, todo o marketing digital, né? Faz parte da nossa vida. A gente hoje vive num mundo que a gente chama Phygital, que é a junção do físico com o digital. Então, tecnologia só cresce. Agora, o que hoje em dia está muito... a gente percebe o mercado em ebulição e procurando muitos profissionais. Segurança cibernética, a gente tem aqui a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma coisa que afeta todas as empresas, das menores às maiores. A gente precisa garantir a integridade dos dados dos nossos clientes, fornecedores, e isso tudo tem a ver com a segurança cibernética. Essa é uma área bem em alta. E uma outra área que ela é tecnológica e ela junta um pouco de feeling artístico e tal, que também cresce muito hoje em dia, é a questão da usabilidade digital. Os especialistas em design e usabilidade para aplicativos, sites e todos esses ambientes que são virtuais. Além dessas duas áreas que você já citou, quais são as outras áreas dentro de tecnologia que a Full Sail oferece formação? São muitas, né? A Full Sail tem mais de 40 anos, estamos quase perto mais para os 50 do que para os 40, e a gente começou como uma universidade da música, depois a gente passou a falar que a gente era do entretenimento, porque a gente juntou a música com o cinema, depois veio games, depois veio negócios, e hoje em dia a gente fala que a gente é uma universidade das tecnologias emergentes e das carreiras criativas, da economia criativa. São muitos degrees, vale a pena entrar no site e procurar. Uma coisa muito bacana em relação ao formato de curso da Full Sail é que a gente, a cada 6 meses, a gente chama graduados que estão no mercado para um advisory board, um conselho de consultores, de especialistas, e a gente pergunta para esses graduados que hoje compõem o mercado o que é que eles estão buscando contratar para as empresas deles. E com base no que eles nos respondem, surgem novos degrees. Daí surgiu segurança cibernética. Nós fomos a primeira universidade americana a criar um bacharelado só em segurança cibernética, quando cybersecurity era uma matéria dentro de um bacharelado de computer science. E somos agora a primeira também a montar um bacharelado em user experience. Além desses, a gente tem os mais conhecidos, que são computer science, nas ciências da computação, e tecnologia da informática, tecnologia da informação. A gente tem SimEnVis, que é um curso maravilhoso que une todo o poder da engenharia com a tecnologia, que é a construção de simuladores e visualizadores, que funciona para a indústria dos jogos, mas também funciona como um embrião para treinamentos, por exemplo, de pilotos de avião, para a construção de grandes equipamentos como tanques, contribui muito para as indústrias de defesa, para a indústria bélica e de defesa bélica, porque aí você não gasta tanto investimento já criando produtos finais, você cria protótipos, você testa e tal. Esse é o curso de SimEnVis, criador de simuladores e visualizadores. Uma infinidade aí, todos os de game development, a gente tem mais de 20.
Mas os que estão agora no coração são esses novos de segurança cibernética e usabilidade, porque a gente vê que são áreas em que existe uma carência do mercado e não existe formação ainda. Então, quem se forma nessas áreas acaba saindo na frente. Ramon, qual o perfil, as habilidades que o jovem que opta por uma carreira de tecnologia deve ter? Imagino que isso varie de acordo com a área, porque mesmo a Carol está dizendo que é uma área muito ampla, né? Mas você poderia trazer alguns exemplos pra gente? Posso sim. Então, veja, tudo tem tecnologia, né? Até para ser mãe e pai tem tecnologia. Verdade. Filho está na escola, vem tudo lá pelo portal, né? E etc. Então, tudo envolve... Em qualquer área da vida hoje, a tecnologia, realmente, nós vamos ter um conjunto de habilidades necessárias diferentes para cada uma dessas. Então, aquelas pessoas que optam por determinadas carreiras, elas tendem a ser mais felizes, veja, não necessariamente isso, né? Elas vão ser mais felizes dentro daquilo, não necessariamente a competência técnica, mas a felicidade que ela tem em relação ao desenvolvimento está muito conectada com as áreas cerebrais que ela está estimulando mais, né? E dentro da tecnologia, hoje, ela permite que a gente estimule diversas áreas cerebrais. Então, como, por exemplo, os sistemas de segurança, que é o fator crítico nesse momento, né? Porque a LGPD está aí, mas a LGPD está no papel, né? Ela é uma lei. Né? Aí, para ser cumprida essa lei, a gente precisa de dispositivos, né, que sejam criados para isso. E, realmente, para sistemas de segurança, a gente precisa de visão estratégica, precisa entender um pouco mais de relações sistêmicas, de como uma coisa pode acontecer. E dentro da área militar, que pouco se sabe que tem bastante tecnologia, mas pouco se fala, né? Mas é ali realmente onde se desenvolvem os melhores e maiores sistemas de cibersegurança, né? Dentro das carreiras, dentro das áreas militares. Então, vai necessitar que a pessoa tenha toda essa visão de estratégia para entender mesmo como um ataque pode acontecer, de onde que ele viria e por que ele viria, entender as relações. Tá? Daí nós vamos ter outras áreas, como a interface de usuário, né? Por exemplo, UX, né? Que é UX, UI, usabilidade, a gente, no tecnológico a gente fala mais do digital, né? Uhum. Mas tem até na usabilidade de um objeto físico também. Sim, né? Sim. Então, aí já temos mais a parte de design conceitual, nós estamos falando um pouco mais de criatividade, funcionalidade, entender a questão das conexões, né? Como que as pessoas elas vão interagir com aquilo, que sentido aquilo vai fazer para a vida delas. E essas habilidades elas são bem diferentes daquelas de segurança. Né? Uma outra questão. Mas o sistema de segurança também tem que ter uma interface, então, que seja amigável. Pois é. Mas o mais importante do sistema de segurança é a segurança em si. Né? E a questão da usabilidade é uma outra coisa. Então, quando você une as duas, você tem um produto em fase final, no estado da arte desse produto. Né? Então, você tira realmente um produto seguro com toda a interface colocada. Mas são carreiras diferentes, são pessoas diferentes, com habilidades diferentes, bem diferentes. Carol, quais são os principais diferenciais dos cursos da Full Sail em relação a outras universidades? É a especificidade e o compromisso com o atual, né? A gente tem muito isso no nosso DNA, que é não ter medo de jogar tudo fora e começar de novo. O mercado está buscando outra coisa, vamos atrás de entregar essa outra coisa que o mercado está querendo. Isso é uma coisa muito diferente do que a gente vê na educação no Brasil, porque aqui, infelizmente, a gente acaba levando tanto tempo para homologar um programa, que uma vez que a gente homologa um programa, principalmente de faculdade, você não quer mudar esse programa, né? Porque você precisa certificar os alunos com um diploma válido pelo Ministério da Educação, e aí a cada mudança que você faz é um novo processo, então isso acaba engessando muito as nossas oportunidades aqui no Brasil. Tanto que não é só no Brasil, é uma tendência mundial, essa tendência dos mini cursos. Uhum. A gente vê os estudantes, tanto os mais jovens como nós, adultos, não querendo fazer cursos mais de 4, 5 anos. Né? Quando eu me formei, a minha graduação era uma graduação de 5 anos. Quando eu fui para o mercado, eu sou arquiteta, quando eu fui trabalhar de arquiteta no primeiro escritório, o AutoCAD que usavam no escritório já não era a mesma versão que eu tinha visto na faculdade. E eu já não sabia usar aquela versão. Então, a Full Sail, acho que para mim esse é um dos melhores benefícios da universidade, que é esse compromisso de entregar o graduado pronto, preparado para trabalhar. Isso tem as suas implicações, tem os seus custos, né? Nada tem... a gente não consegue entregar a consequência sem a causa. O que isso quer dizer? Para que a gente consiga entregar toda a formação que levaria de 4 a 5 anos...
Em 2 anos, que é o nosso compromisso, a gente dobra a carga horária. Então, todas as nossas graduações têm uma média de 8 horas de aula por dia, com 1 semana de férias na Páscoa e 1 semana de férias entre Natal e Ano Novo. E isso permite que uma formação de 4 anos seja feita em 2, sem perda de conteúdo e com uma agilidade muito grande na entrega ali na ponta para o aluno. Então, ele sai formado com habilidade nos softwares, nas versões que o mercado está usando naquele momento. E essa possibilidade de a cada 6 meses ter um grupo de conselheiros que estão no mercado, isso dá uma velocidade para todas as graduações que é incrível, né? Você traz a indústria para dentro da academia, com um sentido muito forte de que você está na academia formando profissionais para a indústria. Se você dissocia quem é o profissional que você está entregando para a indústria. Nos programas de tecnologia, em vez de 6 meses a cada visita desse painel de consultores, essas visitas acontecem a cada 2 meses. Então, olha o compromisso de entregar o que está mais atual, né? Você está com o seu celular novo lá, lançou uma versão nova, um botão novo, uma feature nova, uma característica nova, o graduado da Full Sail já sai pronto e apto para usar isso no mercado. Perfeito. Ramon, dentro desse cenário, que é um cenário de muitas mudanças, muitas transformações, e que também se experimenta muito do novo o tempo todo, né? Porque há uma disrupção diária dentro desse mercado da tecnologia, qual a importância da resiliência e da capacidade de lidar com falhas e desafios para quem opta por essa carreira? Você sabe que resiliência vem da minha área, né? Da engenharia. Foi um conceito aí que roubaram, né? E trouxeram, né, para falar do ser humano. Então, a resiliência, não sei se todo mundo sabe o que é resiliência, mas vou comentar um pouco sobre isso, é a capacidade que a gente tem de ter um plano elástico, né? O quanto a gente consegue se esticar e voltar à forma original, né? Porque a resiliência é isso. Não causar uma deformação plástica, que seria uma ruptura, uma mudança. Isso serve para os materiais, né? Como o copo, enfim. E para o ser humano, né? Hoje em dia se fala muito, o bambu chinês, né? Ele dobra, com o vento ele não quebra, tal, né? A resiliência ela é importante nesse sentido, no aspecto da nossa flexibilidade como seres humanos, né? Está muito conectado com a maturidade emocional também de cada um. A resiliência em todo momento ela é necessária, porém, se manter resiliente, vamos dizer assim, o tempo todo sob estresse, porque quando o material está sendo esticado, né, está sob estresse. Então, se manter o tempo todo sob estresse não é algo bom, falando, né, para o cérebro humano, para nós como seres humanos. Então, realmente, tem que tomar um pouco de cuidado. A pessoa muito resiliente. O resiliente é legal, vai e volta. Não aquele que vai e fica sob o estresse, entende? Porque aquele é resiliente, mas aquilo vai acabar fazendo uma deformação de alguma forma. Né? No caso, a gente fala de deformação porque é do material, né? Mas aquilo vai fazer uma conformação mental da pessoa. Ela vai se modelar de alguma forma que depois lá no futuro talvez ela não consiga se desconectar mais daquele personagem. Então, tomar cuidado com o que a gente chama de resiliência, né? Eu verifico dessa forma. Com relação às carreiras de tecnologia, eu penso que é importante todo mundo está imerso na tecnologia, mas quem vai trabalhar exatamente com isso, dá o primeiro passo dentro de uma carreira que se sinta mais confortável possível, e o próprio mercado ele vai criar uma movimentação onde você pode, uma vez estando lá dentro, entender um pouco mais sobre quem é você e sobre quem é o trabalho, e você mesmo vai encontrar as oportunidades, né? As oportunidades elas vão aparecendo. Pode ser para cargos de gestão, pode ser para cargos mais jurídicos, administrativos, mas dentro da indústria da tecnologia como um todo. Você acaba se descobrindo porque o mercado está em ebulição, está em movimento o tempo todo, e você se movimentando junto com o mercado, né? Então, eu diria que é menos a questão da resiliência e mais uma questão de você observar as oportunidades e observar como você se relaciona com aquela oportunidade. Uhum. Carol, há programas de intercâmbio e oportunidades de networking internacional para os alunos que optam por seguir uma carreira, fazer uma formação na Full Sail? A gente tem hoje o Campus Experience, que é um mergulho de 1 semana lá no campus para que os jovens possam não só escutar sobre o que é, mas ver, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente imagina como funciona, imagina uma sala de aula em que o aluno aprende tecnologia. Aqui, quando a gente fala em sala de aula, a gente fecha o olho e a gente já pensa
mesa, cadeira, lousa, professor, talvez um projetor, uma lousa interativa, né? Mas é isso que a gente, que está no nosso imaginário. Como sala de aula. Falou sala de aula, se fechar o olho, praticamente todo mundo aqui vai desenhar uma sala de aula bem parecida, né? E aí lá é bem diferente. Quando a gente fala, por exemplo, do programa de construção de simuladores e visualizadores, esses alunos quase 100% do tempo estão trabalhando com óculos de realidade virtual, porque eles estão programando na máquina e aí eles estão experimentando no óculos de realidade virtual. A gente tem, uma das áreas que eu acho também mais legais lá é o laboratório de usabilidade de jogos, em que a gente tem o compromisso com os estúdios de games de treinar os nossos alunos para que eles possam fazer laudos de verificação dos jogos, tanto para evitar falhas de programação, como para ver áreas de usabilidade que possam ser melhoradas. Então, às vezes você tá lá, quem joga sabe disso, às vezes você tá lá jogando e aí você não consegue entender o que você tem que fazer, como é que você sai daquele desafio que seu personagem está enfrentando. E isso muitas vezes tem a ver com campo de visão, que é a usabilidade, né? Você precisa pegar uma chave que está num campo de visão que o seu olho não alcança porque tem alguma outra coisa acontecendo num outro pedaço da tela e você precisa equilibrar, juntar mais as coisas e tal. Isso é uma área de tecnologia. E é muito legal você ver o laboratório e você ver como é que esses testes acontecem, até o batimento cardíaco do jogador é monitorado para a gente poder ver se aquele desafio está causando impacto físico, né? Aquela excitação, aquela animação, aquela empolgação ou aquele medo, jogos de terror, se a pupila dilata, se a pupila contrai, tudo isso é monitorado. Então imagina você ouvir sobre isso e você conseguir ver isso acontecendo e estar nesse lugar onde essas coisas estão acontecendo para você realmente poder fazer o que a gente tem falado aqui, que é o caminho, né? Que é adquirir conhecimento e desenvolver experiência dentro de cada uma dessas áreas. Esse é um dos programas que a gente tem. Hoje esse programa acontece sempre em janeiro e em julho para jovens em ensino médio e a gente tem versões também que são feitas customizadas, sob medida, para universidades que são parceiras, e aí com esse foco talvez um pouco mais adulto, quando a gente vai falar de faculdades brasileiras que querem fazer essa visita. E a Full Sail oferece algum tipo de suporte para esses graduados ingressarem no mercado de trabalho após concluir o seu curso? A gente tem um departamento que é o departamento chamado Career Dev, que é desenvolvimento de carreiras. Esse departamento ele é obrigatório nas universidades americanas. Então, qualquer universidade americana que a gente procurar vai ter um departamento de desenvolvimento de carreiras. O que é especial na Full Sail é que esse departamento tem mais de 60 pessoas que trabalham nele, cuja função é conectar os graduados. Eu sou uma graduada da universidade, eu fiz o meu mestrado em marketing digital pela Full Sail University, e a gente recebe vagas o tempo todo e a gente oferece vagas também quando a gente, como graduada, se eu for contratar alguém, eu tenho um portal que é como se fosse um LinkedIn da própria Full Sail só para graduados. A gente tem treinamento de preparação para entrevista, tanto para a gente entrevistar como para a gente ser entrevistado, como montar o nosso portfólio, como contar a nossa história, como a gente aprende muito de como se enxergar como marca. E isso, para qualquer carreira, é importante. Para a área de tecnologia, muitas vezes a gente vê profissionais que são muito práticos, né? O pessoal ali da programação e tal, que às vezes demora um pouco para se entender como a sua própria marca. Nós somos a nossa própria marca. A gente leva a nossa força de trabalho para o lugar onde a gente estiver trabalhando. Ele pode ser a nossa empresa, ou ele pode ser a empresa de alguém e eu tô levando a Carol para trabalhar nessa empresa. Então a gente aprende a se enxergar como uma empresa por si só. E isso a gente tem, claro, para todos os programas, mas na área de tecnologia isso é muito especial, porque isso traz uma visão diferente, né? Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Ramon, para encerrarmos, como a inteligência emocional pode influenciar positivamente a carreira de um profissional? A inteligência emocional é tudo para muita gente, para todos aí, eu diria. É legal a gente pensar sobre a inteligência emocional porque ela tem alguns aspectos. Ela tem os aspectos do autoconhecimento, da autogestão e também do conhecimento sobre os outros e como eu faço para me comunicar e fazer uma gestão melhor perante as pessoas. São as 4 dimensões, né, originárias do Goleman, então, falando de inteligência emocional. E a inteligência emocional, quanto mais alto, maior é o nosso nível de maturidade emocional.
A maturidade emocional faz com que, entre outras coisas, a gente consiga ser mais resiliente, como estava dizendo agora há pouco, né? O ir e voltar também, não só ficar sob aquela pressão. E no caso da inteligência emocional, ela é fundamental dentro de uma carreira, dentro não só da tecnologia, mas você pediu para falar especificamente da tecnologia, mas para todas as carreiras ela é fundamental para que a gente possa saber se posicionar e aquilo que a Carol estava dizendo, né? Se posicionar como profissional e levar, né, o meu potencial para dentro daquele trabalho, ser aquele representante de mim mesmo dentro do trabalho. Muito bem. Carol, Ramon, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, Thaís. Obrigado, Thaís. O Mentes do Amanhã fica por aqui. Se você quer saber mais sobre a Full Sail University, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E caso queira enviar a sua sugestão de conteúdo para a próxima temporada, é só encaminhar uma mensagem para a gente. Nós nos vemos no próximo episódio, em que vamos falar sobre a carreira de business. Até lá!